presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, recebeu nesse domingo a honrosa visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na sede da instituição em Xangai, ou como meu amigo João Dória me corrige, Shanghai, na China. Nas redes sociais, Maduro exaltou o encontro com Dilma e o descreveu como extraordinário. Tenho medo disso, hein? O presidente venezuelano ainda afirmou que o Brasil tem, na Venezuela, um sócio. Bissoli, quem que você chamaria para ter o sócio no escritório? Alguém quebrado? Então, o Venezuela é um sócio, um aliado e um amigo, e que enxerga com grande admiração o processo geopolítico dos BRICS, que, segundo Maduro, é um poderoso motor de articulação do novo mundo. Nossa, tá parecendo a descoberta da América lá nas navegações. Maduro também usou as redes sociais para dizer que a Venezuela aspira o quê? Aspira a poder estabelecer uma relação virtuosa. Posso falar? Ai. Não permite. Você pensou, né? Uma relação virtuosa com o banco. Quem é que não quer, hein? Uma graninha no banco dos BRICS. E que mais cedo ou mais tarde o país fará parte dos BRICS, para a alegria da Europa, dos Estados Unidos e da União Europeia, que ele já descreve o BRICS como a grande família. Lembra desse seriado, Bissoli? Família. Muito bem. Gostinho. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, recebeu hoje o embaixador de Cuba no Brasil, Adolfo Curbelo Castellano. Nas redes sociais, a embaixada cubana disse o seguinte, abre aspas, durante o intercâmbio, foi ratificada a vontade partilhada de consolidar e desenvolver relações bilaterais em todas as áreas. Fecha aspas. Meu querido Cristiano Vilela, então, nós estamos aqui brigando com o Tribunal Penal Internacional, contra o qual tenho minhas reservas, mas brigar explicitamente depois de assinar a adesão acho complicado. Estamos provocando os Estados Unidos da América e incitando a desdolarização do mundo. Estamos nos mantendo neutros na guerra da Ucrânia, também não quero posicionar, mas com retaliações da União Europeia. E agora estamos intensificando nossas relações diplomáticas com Cuba e Venezuela. Só falta o Kim Jong-un vir para cá, da Coreia do Norte? Esse vai ser a próxima vítima. A bordo de um foguete? A bordo do Aerolula, do novo Aerolula, com cama de casal e tudo mais, né? A Elaine vai ficar bastante contente de eu falar Aerolula. Mas olha, Capês, a gente vive... Eu tô me lembrando, você fazendo essa abertura, eu vou me lembrar de 1 ano, 2 anos atrás, logo no início do Linha de Frente, nós estávamos juntos naquelas primeiras apresentações do Linha de Frente, ainda era um programa semanal, e eu me lembro bem quando o então presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com Putin para negociar alternativas que o país precisava para a questão do fosfato, enfim, uma série de negociações que eram feitas. A avalanche de críticas que havia, especialmente do segmento que hoje apoia o presidente Lula, dizendo que era um absurdo um país com as suas tradições democráticas como o Brasil apoiar ditaduras. E hoje o que nós vemos é o Brasil, sob o comando de Lula, se reunindo e dando declarações sempre com ditaduras, com países que não prezam pela democracia, que não prezam pelos direitos humanos, e você vê essas mesmas pessoas não falarem nada. Que mundo a gente está vivendo? Será que nesse 1 ano, 1 ano e meio, tanta coisa mudou assim? As pessoas mudaram tanto desse jeito? Agora, infelizmente, o que se vê nesse governo é passar a mão na cabeça de ditaduras, de países que não prezam pelos direitos humanos. E, enquanto isso, fazer articulações internacionais sem ideologia, isso é algo que fica em segundo plano, infelizmente. Meu querido Alexandre Bissoli, o que podemos esperar de Cuba a não ser o pagamento do Porto de Mariel e de Venezuela não ser o pagamento da dívida que ela tem conosco? É uma prioridade para nós? Capês, não é uma prioridade. Eu acho que a única coisa, talvez, que o Brasil possa estar tentando negociar com Cuba é a volta do tal dos mais médicos com médicos cubanos, que
que era uma forma de dar um bypass ali no sistema de sanções internacionais, que proibia envio de recursos para Cuba, e você fazia isso de forma dissimulada, ou seja, trazia profissionais de lá trabalhar aqui, fazia com que eles recolhessem parte significativa dessas remunerações para o governo de Cuba, e era uma forma de mandar dinheiro para Cuba sem fazer repasse internacional. Então, parece que o único interesse que pode haver é esse. Eu estou esperando o dia que o Lula vai resolver passar a mão no telefone e ligar para o Ortega vir para o Brasil, porque depois de tudo isso só falta chamar o colega dele, o Ortega, para vir para cá. Muito bem. Minha querida Elaine Keller, você gosta do Che Guevara, dessa figura que hoje já se sabe que é um serial killer, exterminador de homossexuais? Ou qual a sua opinião sobre essa nossa relação que devemos ter com Cuba e com Venezuela? Em que pese a Venezuela ter ali o maior poço de petróleo do mundo, né? E isso, obviamente, atrai a atenção do mundo inteiro, e o Brasil, portanto, precisa estar ali próximo em relações diplomáticas para que outros países com interesses econômicos não façam essa aproximação, né? Então, o Brasil, como está mais próximo, tem que protagonizar mesmo. Mas, em que pese isso, o Lula está numa linha muito perigosa, né? De acordos, inclusive já falei hoje aqui no início do programa, o BRICS hoje é o grupo mais anti-direitos humanos. E Lula tem feito muitos acordos com ditadores, né? Então, Lula deveria usar aí um pouco dessa diplomacia para tentar converter ou tentar apaziguar aí essas questões de ditadura que a gente vive na Venezuela, que a gente vive em Cuba, que a gente, né? Isso ele não fala, ele quer se meter lá na briga da Rússia com a Ucrânia, mas tentar dissuadir aí os companheiros, né, os companheiros, nessa questão de ditadura. Como é que é? Com a linguinha? Fez? Olha, você está me saindo uma bela de uma traíra, hein? Paulo Nicoli, uma vez que a Elaine Keller está abandonando sua posição lulista, eu queria que como você vê essa relação com o poço de petróleo que não é explorado na Venezuela ou o Porto de Mariel que não é usado em Cuba? Bom, primeiro que parte, né, dos cientistas políticos mais sérios, mesmo os progressistas e outra parte até de esquerda, né, eles não veem nenhum pingo de democracia dentro da Venezuela, né? Então existem assim centenas de estudiosos que mostram como esse regime foi enveredando, né, para uma autocracia, um fechamento do regime político, um controle dos meios de comunicação. E claro que para haver uma democracia, as autoridades políticas precisam saber lidar com as críticas, com juízes que muitas vezes não concordam com as decisões do governo e barram, né? Mas o Hugo Chávez, depois o Maduro, eles foram literalmente tomando, né, as instituições, tanto o Congresso quanto também o Judiciário, né? O Maduro, aliás, o Hugo Chávez já havia aumentado a quantidade de juízes dentro da Suprema Corte, enfim, tudo para favorecê-lo. Muitos desistiram de ser ministros, deputados. Então, não tem como dizer que na Venezuela a gente tem uma democracia. Em Cuba também é um regime que cerceia a liberdade de expressão. Estive em Cuba mais ou menos em 2018 e eu achei muito curioso como os cubanos conhecem muito sobre o que acontece fora do país deles, mas nada do que acontece em termos de repressão dentro do próprio país.